curso Ana Maria Machado, Take 1. As histórias infantis brasileiras são povoadas de meninas atrevidas, né? Essas meninas são filhas ou netas da Emília? Eu não sei qual o parentesco, mas sem dúvida elas vêm da Emília. Existe toda uma discussão se a literatura brasileira é filha de Lobato ou irmã de Lobato, né? O Zé Roberto Whittaker diz que somos filhos. Aí o Ricardo Azevedo diz que somos irmãos, porque a gente parte de uma geração que estava ainda muito próxima do mundo rural, mas chegando para a urbanização e a industrialização. Então tínhamos uma memória da cultura popular vivida, ainda muito forte, e uma chegada à cultura de massa já se fazendo de maneira muito forte. Mas, enfim, em relação à Emília, eu acho que nós derivamos dela, sem dúvida. Você é uma filha de Emília, assim? Gostaria, né? Era bom. Eu me sinto próxima, não sei o parentesco, mas me sinto próxima. O que da Emília ficou na literatura brasileira? Eu acho que a irreverência, a independência, esses traços. Tem uma coisa que ela diz na Reforma da Natureza, no livro A Reforma da Natureza, quando ela conversa com a Rã, ou a Ranzinha, que é uma menina, uma leitora de Lobato que vai visitar o sítio e as duas juntas começam a fazer essa reforma. De repente a Emília diz para ela: eu adoro você porque você não concorda. E eu acho que isso de dizer você não concorda é uma coisa boa, né? Então herdar isto é um traço bom, é não dizer amém. Não é ser do contra, mas é não dizer amém sem pensar. Será que o Lobato, com a Emília, ele inaugura não só um tipo de personagem, mas um novo tipo de menina? Ou ele, sei lá, fotografa um novo tipo de menina que estava nascendo? Eu acho mais fotografa do que inaugura. Eu não acho que um escritor tenha esse poder todo de criar uma pessoa nova. Ele cria um personagem, né? E o personagem é uma mistura de observação, memória, reflexão, imaginação, mas do que está em volta. Então, não acho que ele realmente, nessa inauguração, ele estivesse inventando, mas ele estava captando algumas meninas que ele estava vendo em volta. Na sua geração de escritora tem alguns temas recorrentes, né? Uma nova mulher mais independente e tal, é um traço característico dessa geração? Eu acho que sim. Eu acho que uma nova pessoa mais independente é um traço característico. E ao pensarmos em pessoa, incluímos mulheres, coisas que nem sempre eram feitas antes, né? Quer dizer, essa inclusão nem sempre existiu. Mas com a nossa geração ela chega. Com a geração do Lobato ele abre e com a nossa ela se instala. Você tem mais personagens protagonistas, masculinos ou femininos? Nunca contei, mas acho que provavelmente tenho mais femininos, mas não tenho certeza, não. É difícil, porque existe uma coisa que eu me dei conta quando fui livreira, é que as meninas tranquilamente leem livros com protagonistas masculinos e estão acostumadas a isso desde cedo, e incorporam isso. E os meninos têm mais relutância em ler livros com protagonista feminino, principalmente se estiver no título, nome, capa, etc. Então, eu, quando me dei conta disso como livreira, eu passei a fazer questão de ter as personagens femininas de uma maneira consciente, assim, essas protagonistas, para não parecer que estava cedendo a essa presença. Mas não sei quantos já tinha escrito. Raul da Ferrugem Azul foi antes de Bisabia Bisabel, né? Assim, mas Raul da Ferrugem Azul tem uma antagonista do Raul, ou uma ajudante, uma aliada dele, que é a Estela da Ferrugem Amarela, e que é muito forte, é quem leva à solução do conflito. Então é difícil saber. Você lembra da primeira vez que leu Emília? Não, desde sempre está na minha memória. Eu sei quando foi que eu ganhei
O primeiro livro, Reinações de Narizinho, foi no meu aniversário de 6 anos, porque eu estava lendo enfim, tinha aprendido a ler, queria ler, então isso eu sei. E a partir daí foi sempre, né? Eu li, reli Lobato, queria ler todos, um atrás do outro. Quando tinha acabado de ler todos os livros dele, queria mais livro de coleção, livro que pudesse ficar, ficava pedindo a meus pais que eu queria daquele tipo de livro, e era muito difícil. Até que meu pai teve a brilhante ideia de me dar de presente o Tom Sawyer, do Mark Twain, que aí eu entrei por Tom Sawyer, Huckleberry Finn, e vários Tom Sawyers que vinham. Depois outros livros que eram do mesmo autor, do Mark Twain, mas que não eram mais com os mesmos personagens. E aí eu fui descobrindo um pouco mais a noção de autor, né? Por que o Lobato reinou sozinho tanto tempo e demorou até a geração seguinte aparecer? Ou é uma impressão? Não, eu acho que, sobretudo em relação à geração seguinte, é muito, muito evidente que ficou uma terra de ninguém. Eu acho que depois que o Lobato morre, depois que a obra dele para de ser escrita, ela ficou como um modelo e como um desafio. E acho que o fato de ser um modelo fez com que vários autores tentassem seguir por aí, mas seguiram nas coisas acessórias, seguiram no esquema de crianças em férias no mundo rural. Então, 3 garotos em férias no Rio Tocantins, no Rio Araguaia, viagem pelo Brasil, nas terras de Taquarapoca, não sei o quê. Enfim, tem uma série de livros muito interessantes, até como divertimentos, mas vindo nisso. E todos muito próximos da vertente pedagógica do Lobato. Quer dizer, como ele tem esse lado na obra dele, então muitos entraram por aí. E então tinha os garotos em férias na região norte, na região sul, não sei o que, no Amazonas, nos Pampas, enfim, isso assim. E isso não funcionou, isso foi muito ruim. Foi preciso esperar uma geração que não tivesse nada a ver com isso e que não tivesse se propondo a continuar Lobato para que isso surgisse quase espontaneamente. Agora, enquanto ele estava vivo, por que ele foi importante? Eu acho que é porque ele era genial. Ele encarnou uma coisa que nós precisávamos, que era um sonho de país, com uma visão crítica em relação ao que estava existindo, em relação às queimadas, em relação, né, a tanta coisa. Ele não foi sensível para certas questões, porque ele ainda era muito preso aos preconceitos da sociedade em que ele vivia. Eu acho que o mais grave de tudo é em relação à questão racial toda. Ele encarna a continuação de uma visão, né, que é muito perniciosa e que estava na sociedade brasileira, e ainda está, isso não acabou, mas era muito forte. A memória era muito próxima ainda, a memória da escravidão era muito próxima na geração dele. Então, alguém que foi um militante libertário, um campeão da luta pela liberdade, pela independência política, econômica, em relação ao nacionalismo com petróleo, em relação a tantas outras coisas, a Emília diz, quando perguntam a ela, afinal, quem é você, bonequinha? Ela bota a mão na cintura e diz, eu sou independência ou morte, né? E ele não percebe essa questão da independência ligada aos descendentes dos escravos que não estavam independentes, né? Os escravos foram, houve uma abolição, mas a sociedade ficou só na coisa formal ali. E isso ele não vê. Mas em relação ao meio ambiente, em relação à posição feminina, várias coisas ele tem, e ele é muito à frente do tempo dele. As décadas de 70 e 80 fizeram surgir um time campeão assim, na literatura infanto-juvenil, né? Ziraldo, Ruth Rocha, Lígia Bojunga, Eva Furnari, João Carlos Marinho, Pedro Bandeira, você e tal. Por que essa geração apareceu nesse momento? Eu acho, e não é só porque eu acho, há alguns estudos até que apontam isso, que por causa da repressão muito forte do regime militar e do autoritarismo da época, muitos artistas e criadores que funcionavam em outras áreas
ficaram tolhidos, seja o Ziraldo na caricatura, a Lígia Bojunga no teatro, a Silvia Ortoff no teatro, outros que eram professores ficaram tolhidos na universidade, etc. E foram procurando se expressar, precisavam se expressar, e procuraram uma forma de fazer isso de um modo mais ambíguo, mais poético, mais inventivo de linguagem, sem o tom panfletário. E então foram sendo canalizados para a literatura infantil. Isso surge primeiro em torno a 69, mais ou menos, logo depois do AI-5, do Ato Institucional número 5, que é de dezembro de 68, mas no decorrer de 69, o Ziraldo publica o Flicts, quer dizer, em dezembro de 69, já no fim. Ao mesmo tempo, Lígia Bojunga estava escrevendo Os Colegas, João Carlos Marinho estava começando a escrever, nenhum não sabia do outro, mas isso vai sendo. E foi criada em São Paulo, nós estávamos fazendo, eu, Ruth Rocha, Sônia Robato e outros, estávamos fazendo os números zeros da revista Recreio, que vai sair em começo de 70. E então foram canais de escoamento desse primeiro momento de escrever de um modo mais, uma linguagem simbólica, poética, humorística, questionadora, mas dirigida a um público infantil. E a revista Recreio acabou sendo o barco onde todo mundo... Todo mundo não. Ruth e eu, Sônia, estávamos nesse primeiro momento. Depois, anos depois, já quase no final da década de 70, há um segundo momento da revista Recreio, ela muda de formato, inclusive, a Ruth vai ser editora, e aí a Marina Colasanti começa a escrever lá. Eu fiz parte de um júri de teatro, eu escrevi a crítica de teatro infantil, e eu descobri a Silvia Ortoff. Aí disse, Silvia, você tem que escrever para criança, vai dizer que ela não sabia nem por onde começar a procurar editor com as histórias que ela criou. Eu disse, fala com a Ruth, ela publicou na Recreio, porque a Ruth editava na Recreio. Enfim, ao mesmo tempo, o Bartolomeu Campos Queiroz estava começando a fazer coisas muito boas na linha mais poética. Bartolomeu, sim, tinha uma formação de pedagogo, mas do grupo todo, só ele e Ruth tinham esse background de preocupação com o ensino e tiveram cuidado de evitar isso na obra deles. Mas nós estávamos muito livres. Nenhum de nós tinha trabalhado com criança pequena nunca. Então, acho que isso deu muita força, porque nós não tínhamos intenção didática. Você acha que hoje em dia, na literatura infantil, há mais meninas como protagonistas? Provavelmente. Não mais do que no nosso tempo, mais do que antes de nós. Eu acho que, a partir do momento que nós entramos, nós pusemos muitas meninas em cena. Então, hoje se continua isso. Eu nunca contei, não vi pesquisa, mas eu acho que deve ser mais ou menos a mesma coisa. Acabou essa reação contra... Que não era reação, né? Na verdade, era É porque continuava, para ser heróico, tinha que ser masculino antes, né? Era muito difícil ter. E tem mais escritoras, mulheres também na literatura infantil ou não? É possível. E tem mais leitoras no mundo, não tem? Você não acha que a mulher lê mais? Mulheres? Não acho, não. Eu sei que tem. Todas as pesquisas em todos os países mostram isso. Que tem muito mais leitora, sempre, em todos os países onde foi feita essa pesquisa, é mais da metade são de mulheres. Tem alguma explicação? Não, acho que porque tem a ver, eu acho que com o desprestígio da literatura, né? O fato de ser considerado uma coisa pouco útil, pouco utilitária, e o homem é mais treinado pela educação dele para procurar coisas que deem dinheiro, que deem sucesso profissional, e, inclusive, em geral, essas pesquisas mostram que não só há mais mulheres leitoras, mas há muito mais mulheres leitoras de literatura. Né? Quer dizer, o que os homens leem, quando leem livros, não estou falando de revista,
Mas, em geral, são leituras que buscam ser mais utilitárias. É. Exceto os maravilhosos homens que leem as outras coisas.